Olá, está começando o Boletim de Notícias. Eu sou Flávia Consoli e te faço companhia a partir de agora. O home office hoje virou uma das principais modalidades de trabalho. Empresas estão contratando cada vez mais profissionais que possam trabalhar em casa. O Everton trabalha no formato home office há 2 anos, ou seja, ele não precisa sair de casa para atender os seus clientes. Dentro do próprio quarto, montou um escritório e é ali mesmo que realiza a sua jornada diária. E essa decisão de trabalhar em casa veio por conta da flexibilidade de horários, do conforto também, de poder fazer os seus próprios horários e flexibilizar essa rotina. E também cuidar mais da casa, dar mais atenção para as coisas da casa, sem precisar me desligar tanto do meu trabalho. Mas apesar do conforto, nem tudo é tão perfeito assim. A única parte que me incomoda um pouco é a questão de sentir um pouco dessa falta do contato humano. Às vezes a gente fica tanto tempo dentro de casa trabalhando que esquece que tem um mundo lá fora e perde um pouco dessa questão da socialização que a gente teria, por exemplo, dentro de um escritório físico, numa empresa física. O trabalho remoto tem se consolidado cada vez mais. Uma pesquisa do Datafolha apontou que 24% dos brasileiros preferem o modelo home office. Antes da crise sanitária, apenas 7% das empresas brasileiras possuíam funcionários trabalhando de forma remota. Esse número saltou para 58% em 2021. Já 2022 fechou em 33% de pessoas que trabalham em casa. Para o gerente desta agência do trabalhador, muitas empresas hoje optam por contratar profissionais nessa modalidade, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. A pandemia, ela antecipou talvez algumas situações, principalmente ligadas à tecnologia, que demorariam anos para atingir o mercado de trabalho, né? Ela forçou naquele momento as pessoas elas se adaptarem a essa questão em casa. E depois que passou a pandemia, as empresas conseguiram perceber que ela consegue baratear o teu custo e você ainda consegue ter um desempenho do colaborador na determinada função. A gente tem casos aqui de pessoas que, dessa forma, ela presta serviço hoje para empresas da Alemanha e ela tem uma remuneração maior sem mesmo sair daqui da nossa cidade. E esse reflexo já é sentido na prática, expandindo, inclusive, as oportunidades de faturamento. Antes, por exemplo, quando a gente precisava fazer uma reunião com um cliente de outro estado, a gente precisava se deslocar até ele. E é uma coisa que parece até meio óbvia, que a gente poderia fazer isso online, mas aqui antes as pessoas não se tocavam mesmo desse detalhe. Agora a gente pode atender clientes do Brasil todo de maneira online, à distância, e abrir um pouco as portas desse mercado. Eu acho que as empresas estão mais interessadas também nessa expansão que o home office traz. Eu já trabalhei para empresas de São Paulo, de Brasília, estando aqui em Toledo, no Paraná. Então, para nós no mercado de trabalho ajudou a expandir também essas oportunidades, e acredito que para as empresas também a questão de fechar negócios em outras regiões ou até fora do país também melhorou. No Brasil, cresceu o número de criadouros daquelas abelhas que não têm ferrão. Para muitos, é uma novidade. Em Curitiba, as abelhas nativas são espalhadas em hortas comunitárias e o objetivo é que os meliponários ajudem a potencializar a biodiversidade da região na hora da polinização. As abelhas são responsáveis pela polinização de 90% das plantas brasileiras. Em Curitiba, esses insetos são tão importantes que tem casinhas instaladas em diversos espaços verdes da cidade pelo programa Jardim de Mel, iniciado em 2017. As estruturas são dedicadas à preservação e conservação de abelhas nativas sem ferrão. O projeto Jardins de Mel, hoje em mais de 150 locais da cidade, traz esse objetivo então de ensinar a importância do ecossistema equilibrado e a importância e o papel das abelhas na produção de alimentos e na conservação da biodiversidade. Existem mais de 20 mil espécies de abelhas espalhadas pelo mundo e muitas delas vivem solitárias. Mas dentro desse grupo existem as abelhas
sociais nativas sem ferrão que vivem dentro de caixas de criação racional como essa, com um revestimento, dando maior proteção e bem-estar para os insetos. Dentro ali tem uma colmeia racional padrão, né? Aqui para a nossa região de Curitiba, uma região fria, tem espessuras de mais de 7 centímetros de espessuras, imitando o mais próximo dos ocos das árvores onde elas sempre viveram. As caixinhas são mini colmeias onde vivem 5 espécies de abelhas sem ferrão, nativas do Paraná. Das abelhas nativas sociais sem ferrão são 400 no mundo e 300 no Brasil, o qual aproximadamente 38 estão no Paraná. Em Curitiba são elas a guaraipo, a mandaçaia, a manduri, a mirim e a jataí. E tem uma diferença bem grande entre as abelhas nativas e as abelhas africanas, as mais populares. A principal é que elas não possuem ferrão, então elas são totalmente inofensivas, mas elas também são muito menos populosas, são menos agressivas, né? No sentido assim, você vê menos dessas abelhas circulando, elas não vêm na comida, porque elas estão acostumadas e são altamente seletivas com as florestas, com as árvores nativas, com as flores das nossas hortas orgânicas, e elas não produzem favos de mel, elas produzem em pequenos potinhos de mel. Cada potinho desse possui um mel diferenciado. As casinhas das abelhas nativas sem ferrão estão espalhadas pelas mais de 100 hortas comunitárias de Curitiba. Em uma delas, no bairro Uberaba, o seu Osni é o responsável por manter a casinha das abelhas em ordem. Os pequenos bichinhos vêm contribuindo bastante para a melhor produtividade e qualidade nos produtos produzidos na horta. E trouxe um benefício legal, cara, é um benefício bonito, porque falou lá na horta tal, tem uma caixinha de abelha, a famosa jataizinha que eles falam, né? Sem ferrão. Não pode pôr veneno, não pode pôr um monte de coisa, porque senão ela vê uma flor bonita ali, ela pega da flor, traz o pólen para cá, contamina. Ela tem um papel fundamental também na consciência de toda a comunidade, porque a partir disso começam a variar os tipos de cultivo, começam a ampliar o plantio de árvores, de frutíferas, de pomares nas suas casas, no entorno das hortas, dentro das hortas. Então esse trabalho de percepção e conscientização do ecossistema é fundamental e as abelhas trazem esse papel, além, claro, de ajudar a ter melhores frutos e melhores sementes. Olha que história bacana! Uma artista paranaense de 15 anos de idade foi selecionada para expor os trabalhos dela em uma galeria do Museu do Louvre, em Paris, na França. Moradora da zona rural de Araucária, Giovana Flores faz desenhos realistas e compartilha os processos nas redes sociais. A exposição coletiva acontece em outubro. A artista está fazendo sorteios de obras para juntar dinheiro para a documentação e para a viagem. Giovana cresceu na área rural de Araucária, cidade metropolitana de Curitiba. E foi logo nos primeiros anos na pré-escola que ela descobriu um talento que chamou a atenção de todos. Quando ela tinha 6 anos, a professora nos chamou para mostrar os trabalhinhos dela na escola e comparar com os coleguinhas dela, dizendo que ela tinha muito detalhe os desenhos dela. E ela disse que naquela idade, assim, os alunos não costumam ter tantos detalhes, né? Eles não conseguem reparar, assim. A adolescente faz desenhos tão realistas que mais parecem fotografias. Ainda tímida diante do sucesso que começa a fazer, Giovana fala sobre o seu talento que está prestes a ganhar o mundo e conta que desenhar é algo totalmente natural para ela. Como eu fui aprendendo meio que sozinha, fui me virando com os vídeos no YouTube, fazendo sozinha, observando, minha técnica é olhar e tentar fazer igual, sabe? Eu não sei se tem um nome para isso, porque eu nunca fiz um curso que ensinasse tudo certinho sobre desenho, sabe? Então, eu vou olhando e fazendo igual. Os desenhos são tão perfeitos que chamaram a atenção de profissionais da área. E a adolescente, que nunca imaginou ser tão reconhecida, vai expor a sua arte no Salão Internacional de Arte Contemporânea no Museu do Louvre. Minha emoção tá grande, porque como é uma coisa que eu faço sempre, eu nunca pensei que ia ser tão especial assim, entendeu? Então, mostrar pro mundo é o meu maior orgulho. Quando veio a notícia de que ela que ela tinha sido selecionada para apresentar 2 trabalhos dela, a gente ficou muito surpresa, assim, não esperávamos. Então, foi um momento muito feliz, mas de muita surpresa. Giovana mostra todo o seu talento nas redes sociais e no YouTube ela mostra alguns trabalhos que já fez.
Independente do futuro, Giovana garante que ela e os desenhos seguirão juntos. Daqui pra frente eu quero continuar estudando, né? Porque tem que estudar todo dia. E eu quero ser professora de desenho e trabalhar com exposições de arte também. Boas ideias inspiram, bons exemplos devem ser replicados. Por isso que vou te mostrar agora uma iniciativa de voluntários aqui de Curitiba que eu fui conhecer. Eles arrecadam material escolar para distribuir para crianças carentes. Quando várias pessoas se unem para o bem, tudo conspira para dar certo. A iniciativa desse grupo de voluntários no 5º ano de projeto é a de distribuir 2.500 kits de materiais escolares para crianças de baixa renda de Curitiba e região metropolitana. Eu participava de outros projetos sociais, participei muito tempo do Brasil Sem Frestas e ouvindo o relato de quem ia nas comunidades, a miséria que tem dentro de cada casa, eu pensei, se não tem nem o que comer, o que dirá um material escolar. Muitas crianças não queriam ir para a escola por falta de material. As doações feitas em postos de coletas ou por meio de vaquinhas virtuais se transformam em várias mochilas. Soraya conta que cada kit desses é composto por vários projetos colaboradores que confeccionam desde os estojos até a montagem dos kits. Eu brinco que chama pinguinho, porque de pinguinho em pinguinho a gente se une, né? Cada lápis é muito batalhado, né? A montagem das mochilas é feita por voluntários de todas as idades, que separam cada item com muita atenção, carinho e a curiosidade de saber quem ela vai encontrar. Uma dessas mochilas, montadas com muito afeto e carinho, encontrou olhinhos felizes na comunidade Iguatemi, em Araucária, cidade da região metropolitana de Curitiba. E você, olha, que mochila! Você gostou da mochila, viu? Ela é muito legal e também tem rodinha. A alegria das crianças a cada mochila entregue era visível. Mas mais do que as crianças alegres, as mães também seguiam para suas casas aliviadas, com uma despesa a menos no orçamento familiar. Ajuda bastante, que além do material aí vai ter uniforme, né? Então são 2 crianças, 2 crianças, então a gente vê a diferença. O que a gente economiza que não vai ser comprado, né? Ajuda no uniforme, um calçado, que eles usam bastante, né? Nessa época também faz a diferença. Mais de 100 famílias dessa comunidade de Araucária receberam os materiais escolares. Uma ajuda não só financeira, mas um incentivo à educação. Eu gostei que tinha meus materiais em um caderno novo. É a motivação para as crianças, né? Para ir para a escola, né? Então faz a diferença. Aqui a gente faz um trabalho voluntário com roupa, com material escolar. Também a gente faz pão para entregar nas casas. Tudo que é doado é muito bem aproveitado. Então a gente trabalha muito com doação de material novos, também materiais usados, que a gente faz aquela reciclagem para poder entregar para a criança que está necessitada. Trigo, roupa, o que a pessoa puder doar, a gente recebe de coração e vai fazer a ajuda e a diferença na vida dos familiares aqui. O Zoológico de Brasília tem moradores mais do que especiais. São filhotinhos de uma ave, espécie rara da fauna brasileira, muito ameaçada de extinção, com os espaços cada vez mais reduzidos de Mata Atlântica que temos em nossas florestas. Mas não é que as jacutingas conseguiram se reproduzir em cativeiro? Não foi fácil, olha só. Atualmente, o zoológico tem 2 casais de jacutingas. Desde 2018, quando chegou um dos casais das aves na cidade, não há reprodução da espécie. No ano passado, pela primeira vez, a equipe constatou que os ovos estavam férteis e o nascimento dos 3 filhotes só foi possível por causa da incubação artificial. Nós observamos que os animais não estavam cuidando dos ovos e nós resolvemos, nós interferimos para colocar na incubação artificial, onde nós vimos os ovos férteis. E aí nasceram os filhotes. E a gente faz isso das espécies importantes e ameaçadas.
não é possível visitar os filhotes. Eles estão em um recinto de adaptação. Em breve, os bichinhos vão ser enviados a São Paulo para um viveiro do projeto Jacutinga, da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, onde vão ser preparados e podem ir para a natureza. Está terminando o Boletim de Notícias. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se encontra. Até a próxima.